Boa noite para quem eu não vi ainda. Vamos começar, né, trazer esse trabalho para a gente ouvir uns aos outros agora, né, como foram os trabalhos nos eixos. E, bom, eu vou começar. Quem está falando aqui é a Lê, né, para caso tenha pessoas com deficiência visual, né? Eu me apresentei no início, fui a primeira pessoa a ser apresentada. Gostaria de chamar a Heloísa Lira Bulcão, nossa coordenadora do GT de pesquisa e da pesquisa que nós estamos efetuando, para fazer aí a relatoria, contar para a gente como foi a experiência do eixo sobre pesquisa. Heloísa. Gente, boa noite. Bom, eu me apresentei dentro do grupo, vou descrever de novo para que o geral também possa saber. Eu sou uma mulher branca, de 63 anos, de cabelos brancos cacheados, longos. Estou no escritório da minha casa com a parede cor de vinho, meio vinho, meio branca. Estou vestindo um casaquinho branco. E o tempo é mínimo para a gente conseguir entender tudo que foi falado. A gente tinha uma pessoa de Brasília, a gente tinha duas pessoas de Manaus e, e duas pessoas de São Paulo, das que falaram, né? Teve outras pessoas que não falaram, mas não quiseram abrir áudio, não puderam, né? Abrir áudio e vídeo. Mas uma das questões foi, no universo da pesquisa sobre a realidade dos técnicos, a percepção de que quando há uma entrevista, uma pesquisa com entrevista, com um questionário, com alguma coisa, há pouco envolvimento das pessoas, as pessoas não acreditam, não confiam, para que vai perder tempo para responder aquilo? Para que serve aquilo? Não tem engajamento das pessoas que são o foco da pesquisa, né? E a dificuldade de mapeamentos para entender exatamente esse universo, que hoje em dia já está começando a haver mais mapeamentos, que começou esse movimento com a sociedade civil, né? E que hoje também já está havendo dentro da academia, ah, que os espaços são poucos para. Mas é mais na questão mas só mencionar, na questão da prática, da cultura mesmo, das artes cênicas, que são poucos espaços para tantos projetos apoiados. Então, as pautas ficam lotadas. Isso não é uma questão da pesquisa. A outra dificuldade é fazer com que essas necessidades do fazer cultural, quer dizer, que essas pesquisas atendam, entendam e abranjam toda a imensidão do país, que são realidades muito diferentes, né? Que hoje há muitas políticas afirmativas, mas garantir que os recursos sejam empregados de forma adequada dessas instituições de pesquisa, que possa haver uma equanimidade entre as pesquisas, que na produção tem poucas bolsas, então, na pesquisa acadêmica, que há poucas bolsas para essa parte de produção. É mais difícil conseguir bolsa e é uma dificuldade muito grande de fazer pesquisa sem bolsa. Aí você tem que trabalhar na prática muito, se desgastar, uma demanda de tempo imensa. Das pessoas. Uma outra pessoa de Manaus trabalha não é pesquisa acadêmica, é uma pesquisa feita por uma instituição religiosa, mas que apoia a continuidade da cultura indígena, a valorização dentro das comunidades, dos ribeirinhos e dos povos indígenas, de que haja uma valorização das suas próprias culturas e fomentar que as crianças estudem. Então, tem um trabalho entre várias igrejas a conversa com a FUNAI, mas que todos têm a percepção de que a questão religiosa não tem que entrar aí, que é a realidade local das próprias populações. Teve gente falando da dificuldade de bibliografia sobre a produção, que tem muito pouca bibliografia sobre produção, que na pesquisa acadêmica as pesquisas difundidas são mais sobre o próprio trabalho artístico, tem pouca coisa sobre produção.
Então tem que buscar as coisas transversais, tem muitas pesquisas transversais que falam sobre o trabalho dos trabalhadores da cultura, dos técnicos especialmente, então tem trabalhos na área de sociologia, de antropologia, de comunicação, que trabalham com isso. Então, a busca de bibliografia de referências tem que ser bem transversal para isso. Que essa pesquisa da ANT é muito útil e necessária, que é uma pesquisa qualitativa, que é essa pesquisa de ouvir, que não é só de formulário, de questionário, que é ouvir as realidades, poder uma coisa mais abrangente, mais aberta, que as pessoas possam se manifestar, enfim, e ouvir essas realidades. E é uma coisa que se This meeting coloca is being recorded. uma coisa que se coloca como uma solução necessária é a difusão dessas pesquisas para que as pessoas acreditem e percebam a importância da pesquisa para soluções práticas, que a pesquisa é a que traz dados para que se busquem soluções de qualidade de vida, de preservações culturais, como é o caso das culturas indígenas, ou e de formação dos técnicos, para poder se entender o que precisa solucionar, precisa se divulgar da importância para a população foco das pesquisas, a importância das pesquisas, né? Então, essa parte de coleta de informações, observação dos fenômenos é essencial, mas precisa também dessa divulgação disso. Gente, acho que basicamente chegaram duas pessoas bem no finalzinho, que só se E as apresentaram. soluções, Elô? Soluções, uma das soluções foi essa. Eu falei meio já, não falei muito separado, mas foi essa de fazer a divulgação da importância das pesquisas para que as pessoas queiram contribuir e que queiram participar, que queiram responder, para entender que a pesquisa traz resultados práticos para a qualidade de vida das pessoas. Foi isso uma coisa que apareceu bastante na conversa. Aí eu pergunto, é difícil ser a primeira a relatar, porque a gente não tem tempo de copiar e colar, de botar em colunas, a gente tem que ficar puxando pela memória. Então, eu pergunto aos que participaram da sala se alguém quer complementar, acha que eu não falei alguma coisa importante, seja das dores, seja das... Acho que as dores eu consegui falar bastante, mas não houve tanta fala de soluções, foi mais essa história da divulgação. Se alguém tem alguma memória de alguma outra solução que eu possa não ter relatado, eu peço para abrir o áudio e falar. Você acha que já contemplei o pessoal da Mobres também? Se acha que algo mais foi dito que eu não tenha relatado, por favor. Microfone aberto, pessoal, participantes do GT1 e relatores, se quiserem complementar, esse é o momento. Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, dou-lhe três. Vamos passar para o próximo GT, para o próximo eixo. Eu gostaria de convidar a Luciana Requião para fazer o relato sobre o eixo de formação, certificação e qualificação profissional. Vamos lá, gente, vou me apresentar, que eu cometi a gafe de não me apresentar lá no grupo direito, né? Então, eu sou a Luciana, como a Ale falou, sou uma mulher branca, de 56 anos, tenho os cabelos grisalhos já, estou vestindo uma camisa vermelha, também estou num fundo desfocado aqui. Eu venho participando aqui desses encontros, né, como representante do MINC também, e estou aqui também auxiliando no que precisar, né, hoje, no caso, como mediadora. Bom, no GT tinha pouca gente, né, em relação ao que já teve no GT de formação, né, 4 pessoas se apresentaram e trouxeram questões que reforçam muito do que vem sendo dito aqui. Eu já participei do GT de sindicalismo, do GT não, desculpa, a lei que Do fala eixo. GT, do eixo de regulamentação, de sindicalismo, de formação, e muito do que foi dito, acho que, ou melhor, tudo que foi dito, são questões que vão reforçar, né, o que eu já escutei em outras situações, e isso acho bem importante. A gente teve, como foram poucas pessoas, eu acho que eu posso falar, a gente teve o Dilermando, que é operador técnico em iluminação cênica,
reside em São Paulo, diretor de fotografia, trabalha desde 2009. Tivemos a Benedita Aparecida Soares da Silva, que é de Santa Bárbara do Oeste, trabalha com narrativa oral, contação de história e autônoma. O Bruno Fiazzi, que é ator, comunicador, criador de conteúdo, é da Favela do Sol Nascente, de Brasília. A Jéssica Tavares, que é de Brasília, artesã, produtora cultural, as pessoas que se apresentaram. Né? A Judith Fiorese também estava lá, mas eu não sei direito de qual região ela é. Bom, fazendo uma síntese das falas, né, a gente tem um relato da falta de formalidade nas relações de trabalho, a categoria não sabe os meios para essa formalização. Né? Os contratantes se aproveitam dessa fragilidade da categoria, né, que é pouco formalizada, e pouco se responsabiliza por esse trabalhador, essa trabalhadora. Né? Isso poderia parecer que não é discussão de formação, mas é também, porque a formação para a associação sindical, formação para a gestão do seu próprio trabalho, né, para a luta da formalização, é um ponto então que parece bastante frágil. Um sindicato ou a regulamentação é visto positivamente como uma solução dessa situação, além de informação e de formação sobre essa questão, né, do trabalho. Né? Eles relatam a necessidade de uma formação sólida, aí mais voltada para a questão do profissional mesmo, da atuação profissional, da ocupação, que dê reconhecimento ao trabalho, valorização profissional, acesso aos direitos trabalhistas. Né? Eles acreditam que uma solução para a formação é a própria formação em si, né? Que pode gerar essas condições de trabalho melhores. Capacitação que coloca os profissionais em condições de disputar o mercado de trabalho e também de refletir sobre esse mercado de trabalho. Né? Então, se de um lado eles apontam a escassez de formação, de outro a gente vê esses profissionais precisando se desdobrar em múltiplas tarefas e que, mesmo se desdobrando em múltiplas funções, não se sentem preparados ou aptos a competir com os grandes produtores no acesso a editais, por exemplo, como o LPG, o Lab, né? E sempre os mesmos ganham os projetos. Né? Isso é uma situação colocada. As grandes produtoras emissoras são amparadas, ou podem ser amparadas, e os pequenos estão sempre em situação de desamparo. O acesso aos equipamentos culturais mais gabaritados das cidades, né, é mais difícil de se ter acesso, né, em particular para o povo periférico, né, sendo o canal digital a única opção de atuação que foi encontrada por um dos nossos participantes lá, o Bruno, né, para atuar, para promover, para divulgar o seu trabalho. Na periferia, a cultura que é oferecida às periferias é vista como um assistencialismo, né, pão e circo. Né, e o trabalho, por outro lado, o trabalho que é entregue no meio digital e realizado por agentes das periferias, ele falou, né, o Bruno, que é um incentivo à cultura, né? O trabalho dele incentiva a cultura porque ele está produzindo cultura, mas a cultura não incentiva esse grupo social, né? Então tem essa situação de grande desamparo, né? Uma grande concentração de recursos nas mãos de poucos, né? Desamparo, como eu falei, falta de organização da classe em torno a sindicatos, associações, e pouca ação efetiva dos estados nos territórios. Aí essas últimas frases foi um pouco o que eu captei, né? Estou falando com as minhas palavras agora no finalzinho. Basicamente é isso, gente. Se alguém também quiser complementar, não era essa. Olá, pessoal, não sejam tímidos. Nem tímidas, nem tímidas. Quem participou do GT de formação, se alguém quiser complementar, mas a Luciana é sempre perfeita. Concordo com quem falou aí no chat. Então, tá bom, pessoal. Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, vamos seguir, e agora vamos seguir comigo. Né, eu tive o prazer de fazer a mediação do grupo sobre relações e condições de trabalho. Antes, queria mandar um beijo para o Pena Schmidt, que está aqui. Que orgulho, mestre, ter você conosco. Né? Se depois quiser fazer sua contribuição, rock and roll. Bem-vindo.
Bom, gente, vou contar um pouquinho sobre a nossa discussão. Deixa eu abrir minhas anotações. No eixo Relações e Condições de Trabalho. Bom, a gente tinha 3 mulheres potentes, né, nessa discussão, 2 de São Paulo, uma de Brasília, e a gente trabalhou muito juntos, assim, um construindo em cima da proposta do outro, né? Fizemos primeiro a leitura dos desafios, né? Ouvimos todas as pessoas sobre o que elas consideram maiores desafios na área de relações e condições de trabalho, e depois trabalhamos juntos as soluções para esses desafios. A primeira questão abordada foi sobre o setor de parecerista, né? Que não tem um regramento sobre como é feita a escolha desses pareceristas, né? Quais são os critérios para a escolha deles, quais são os conhecimentos, né? Não tem um sistema que faça a gestão dos projetos, em cada lugar é um tipo de forma de contratação, ou seja, às vezes é edital, às vezes é banco de parecerista, às vezes é contratação direta, às vezes é contratação informal. Enfim, cada município, cada edital tem uma. Então, não existe um regramento sobre isso. Esse é um dos desafios apresentados, né? Outro desafio são contratantes, municípios, gestores inexperientes com os processos de contratação pública, né? Outro gargalo é a questão contábil tributária, perdão, né? Que existe um avanço nas políticas públicas, inclusive como pessoa física, né? Mas não tem um regramento facilitado para que se possa fazer o recolhimento de impostos e se prestar contas corretamente, né? Então, você tem editais de 120 mil, às vezes, para pessoa física, e você, às vezes, tem que pagar por RPA, enfim, não existe um regramento e não existe um imposto que seja justo para os tipos de editais, chamamentos, etc. Pessoas concorrem com empresas de licitação, às vezes, no mesmo pé de igualdade, né? Falamos sobre questões gerais que precisam ser discutidas, né, e resolvidas, como a questão do trabalho em eventos, né? Como piso, jornada de trabalho, condições de trabalho, previdência, seguridade social, tabelas com valores mais justos, férias, segurança no trabalho, uso de EPIs, ambulância no local do evento para todas as pessoas, né? Banheiro e água potável para todos os trabalhadores dos eventos. Enfim, né? A gente precisa de um regramento, de uma legislação, de um estatuto que resolva tudo isso. Outros desafios apresentados são a falta de infraestrutura, né, dos espaços públicos e privados para o exercício da profissão, e especialmente para o exercício da profissão por pessoas com deficiência, ou seja, muitos espaços ainda não têm acessibilidade, não tem estrutura de ancoragem, já falamos sobre isso em outros encontros, né? Não tem estrutura de ancoragem para que as pessoas possam fazer seu trabalho com segurança, não tem uma sinalização acessível, não tem rampas, não tem vagas especiais, não tem pontos de ônibus perto desses espaços, enfim, né? Pessoas que fazem eventos com ingressos na periferia, né, tem muito menos condições de atender todas as questões de acessibilidade e de pagamento justo, às vezes, de cachês e etc. E não tem nenhuma política que ampare ou que, né, essas pessoas. Né? Várias pessoas que trabalham com produção também nas periferias, em eventos menores, que são as pessoas que trabalham tanto quanto qualquer trabalhador, às vezes se sentem muito cobradas e separadas dos trabalhadores,
né? Apesar dela chegar antes de todo mundo, ser a última a sair, ainda ser responsável por todo o pagamento, por ficar com toda a carga, depois parece que ela só é cobrada, mas não se sente parte de equipe. Então, já já a gente vai apresentar as soluções. Ainda na parte de, vou falar rapidinho da acessibilidade, né? Desafios de acessibilidade, dificuldade de acesso ao mercado de trabalho na cultura, preconceito, dificuldade de conseguir cargos compatíveis com habilidade, conhecimento, experiência das pessoas com deficiência, né? O encontro de barreiras para o exercício das funções, seja arquitetônica, comunicacional, atitudinal, instrumental, etc. Falta de integração das pessoas com deficiência, as demais pessoas da equipe de produção e outras equipes nos eventos. Muitas pessoas contratam pro forma, porque precisa ter uma pessoa com deficiência no edital, e depois deixam essas pessoas isoladas, sem condições de exercerem o seu trabalho, né? E, no geral, a falta de poucas oportunidades de trabalho e de formação na área para as pessoas com deficiência e falta de acessibilidade para os trabalhadores com deficiências. Agora eu vou falar sobre as soluções, né? A primeira solução apresentada foi já partindo do final, em relação às pessoas com deficiência, né? Para que se faça um cadastro de pessoas com deficiência na área da cultura para participação em projetos, que possa ter currículo, mini-bio, etc. Para que haja uma... As pessoas, às vezes, querem contratar e não acham essas pessoas no mercado de trabalho, então, para criar essa visibilidade, né? Outra solução apresentada foi que o mapa da cultura, né, cadastro de entes e agentes, e ele possui um código aberto para gestão de projetos e mapeamentos, né, pode ser usado e integrado, né, o cadastro único da cultura, que a gente vem defendendo aqui na ANTE, né, que é uma plataforma ligada aos Ministérios da Cultura, do Trabalho, da Receita e da Previdência, né, para que essa sistematização das ferramentas, dos contratos, dos impostos e tudo isso, do tempo de trabalho e do cálculo de previdência possa ser feito através de uma plataforma. E, como a gente já falou em outras reuniões, é exemplo do seguro-defeso, né? E do Estatuto de Portugal, entre outros. Outra sugestão foi a criação de diretrizes mais assertivas por parte do MINC, de forma que os pareceristas possam ser contratados e quais as premissas para se contratar esses pareceristas, né? Outra proposta é a realização de cursos pela ENAP, né? Que é a Escola Nacional de Governo, para formação, né? Criação de cursos para formação de pareceristas e de gestores públicos na área da cultura, especialmente na área de análise de editais, de execução de recurso público e etc. Outra sugestão foi uma consulta pública sobre o Ministério, uma consulta pública para a Receita Federal sobre o pagamento e recolhimento de impostos na execução de projetos culturais, né, para que haja um regramento melhor sobre essa questão dos impostos. E, quem sabe, até uma conversa com a Fazenda, né, meu povo? A criação do Estatuto da Cultura que preveja condições dignas de trabalho, uma nova lei geral de eventos que regre sobre condições, relações e segurança no trabalho, e uma campanha de conscientização, né, sobre boas práticas e princípios éticos, né, no mundo dos eventos e do backstage. A ANTE criou uma carta de princípios, né, mas a gente estava falando sobre a criação de uma campanha de conscientização mesmo, sobre como nos tratamos no backstage. A, a luta por espaços acessíveis e bem equipados, e estágio
estágio remunerado eventual para pessoas com deficiências, com e sem BPC, para que as pessoas com BPC elas também possam estagiar dentro do mercado da cultura, e sem perder o benefício, para que elas possam sair dessa condição, né, de incapacidade, nome horrível esse, né? E às vezes escolher exercer uma profissão na área da cultura. Bom, eu já estourei meu tempo, mas vocês ainda têm. Queria saber se as pessoas que participaram do eixo de trabalho, né, condições, relações de trabalho, se alguém tem alguma coisa a acrescentar. Janaína, Fabi, todo mundo? Renata? Ok. Então, seguimos para o último eixo de trabalho, e eu convido o Miguel Ribeiro para fazer a relatoria dos trabalhos desse eixo. Beleza. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Miguel, eu sou um homem pardo, de 62, 60 anos, 60 anos, olhos castanhos, uso bigode, cavanhaque e uma camisa meio laranja, uma camiseta e um fundo desfocado. Bom, eh, eu começo relatando que nós tivemos aí dois participantes de outros, mas assim, assíduos, né, nessa discussão, Rio Grande do Sul e São Paulo, né, o Randolfo de São Paulo e Elisete do Rio Grande do Sul, e depois nós recebemos o Zé Mauro, que também é de São Paulo, infelizmente aqui me fugiu a atividade profissional dele, mas ele estava num evento que tornou mais emocionante a nossa conversa. Então, nossa discussão, isso gerou aí claro, como a gente já tinha gente que tinha participado, a gente aproveitou para conversar. E a primeira coisa que surgiu foi a necessidade de uma orientação que Lisete Bertotto tem de como fazer uma entidade, um sindicato. Então, grande parte do nosso tempo aí a primeira parte do tempo foi uma aula do Randolfo sobre como formar uma entidade sindical ou uma associação, uma entidade representativa, né? Ele deu passo a passo até a convenção coletiva de trabalho. Então, isso já gera aí, já nos mostra um desafio que veio para a planilha, que é a falta de formação, que também é recorrente, né? Esse item aí do desafio, falta de formação sobre a gestão sindical, e a constituição de um sindicato ou uma entidade representativa, né? A outra que uma outra reclamação que surge também é de que os órgãos fiscalizadores eles desconhecem as especificidades, né, do que estão fiscalizando no mundo da cultura, e isso gera prejuízo, gera injustiça, né? E, enfim, várias coisas. Falta de entendimento do Ministério da Justiça do Trabalho e do Ministério do Trabalho, né, na função de fiscalizar, né? Outra outra aspecto apontado é que o sindicato só tem poder de denúncia, né, ao Ministério do Trabalho. E ele, em geral, né, nessa posição, ele fica engessado, né? A única coisa que ele pode fazer é denunciar. Então, aqui vamos aos desejos de soluções aqui, né? Bom, a, a formação sobre humanização das relações de trabalho na cultura, tornar o CNPC deliberativo, um órgão fiscalizador no Sistema Nacional de Cultura, porque hoje ele é consultivo, né? O Sistema Nacional de Cultura, com poder de aplicar sanções éticas
e até multa. Eu explico, porque o Randolfo ele apresenta, ele olha para o Sistema Nacional de Cultura e insere dentro do Sistema Nacional de Cultura os mecanismos de amparo e proteção dos direitos é, dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, né? Uma forma dele enxergar dentro de uma plataforma mesmo, né? Por dentro. O primeiro é a instância, que é o Conselho Nacional de Política Cultural, né? Ele, sendo ele deliberativo e com esses poderes, né? Ele faria o papel de fiscalizador, não é? Que, o, que, o, que os órgãos da administração fazem de forma pouco eficaz, porque não conhecem, né, as especificidades, né, do que estão fiscalizando. Então, que outro. É, desculpa aqui, mas é porque eu me perdi aqui na minha listinha. É, o CNPC também, como um órgão que acompanha e fiscaliza as convenções, né, de trabalho na sua regularidade e efetividade, né? Quer dizer, o CNPC seria o órgão que poderia intervir na situação atual vamos dizer assim, dessa situação, né, de inação dos sindicatos, enfim, de omissão, às vezes, né? Deixando a base desamparada sem referência, por exemplo, de valor, né, da sua hora de trabalho, da sua diária, enfim. Também aqui, de novo, isso repete tudo que a Lê acabou de dizer de num outro grupo, né? Tudo que eu estou dizendo aqui só são as mesmas coisas ditas, eu acho que de uma outra maneira, ou especificando um pouco melhor. Aqui, de novo, aparece o que ela também mencionou, o Cadastro Único da Cultura, né? Esse cadastro é importante porque ele detém uma base, uma base cadastral de todos os entes envolvidos no mundo do trabalho e da cultura. Então, você tem todos os contratantes, os patrões, né? as, as, essas entidades que contratam e são contratados e tal, tudo isso estaria nessa base cadastral, né? Então, é, tudo isso funciona de uma forma integrada, né? Ou sistêmica, né? E de forma automatizada, né? Seja, inclusive, cálculos de nota e tudo, como a gente vai ver depois aqui, né? Por exemplo, essa plataforma ela prevê uma base cadastral com os mais diversos contratos possíveis no mundo do trabalho da cultura, né? Então, e ele gera essas, de acordo com sua necessidade, ele gera, vamos dizer assim, o template para você fazer o seu, né? E ele apresentou também que essa ideia já está em curso, já está em andamento, né? É uma plataforma que se chama cultures.com.br, uma plataforma de funcionamento em cidades pequenas, né, de São Paulo hoje, com municípios, né, que ajuda gestores é, automatizando processos de licitação, de contratação, de gerenciamento de pareceristas, gestão e acompanhamento de gastos, prestação de contas. Então, essa plataforma, né, é, já está em funcionamento, sendo testado e tudo, que põe já em prática, vamos dizer assim, o desenho, né, o design dessa experiência aqui, desse caminho que a gente acabou de dizer, né? É, do, do, do que o trabalhador e a trabalhadora da cultura precisam, né? E o Estado precisa, né? Como a Lei falou, né? A previdência, enfim, os órgãos, a fazenda, né? Tudo isso seria alimentado numa única base, né? Cadastral. E, por último, ele tem uma ideia ousada também de um sistema que seja um sistema fechado, mas fechado como um sistema de proteção, né? Inclusive, ele fala que isso, né? Na verdade, essa plataforma é sobre a humanização
das relações de trabalho na cultura, né? Ele, ele propõe, ao fim, uma forma de realimentação, né, de retroalimentação de um fundo, que seria, que é o fundo do sistema, né? Esse fundo recebe, é alimentado, né, exatamente como no sistema S, é alimentado por uma por um percentual, um valor, né, que fosse, quer dizer, do ingresso ou do produto cultural que é gerado ou que gera lucro, mas é criado dentro do sistema, né? Dentro do sistema da cultura. Como todos estão cadastrados, né? Tudo isso é visto dentro do sistema. Então, é uma proposta ousada, né? Porque o sistema S tem uma tradição muito grande mesmo e já tem um jeito de funcionar. Mas é isso, é como o Randolfo diz, eu acho importante, né, que a gente não pode querer menos, né? Não pode querer menos, quando a gente está pensando no sistema de amparo, né, aos direitos, né, de organização também, né, da vida profissional, né, no que é possível, né? Porque no que é possível além daquele do que o trabalhador e a trabalhadora já são responsáveis, né? Mas cuidar que o Estado tenha um olho atento aí e esteja com a mão protegendo, de alguma maneira, nesses lugares aí. Então, é isso. Também, como os demais que me antecederam, eu peço aos três que estavam presentes naquela discussão, caso eu tenha faltado, e assim, ó, eu já esqueci a profissão do Zé Mauro. Se ele tiver aí, já podia me dizer a profissão e o evento, que eu fiquei Oi, curioso, que Miguel. estava trabalhando. Eu acho que o Zé teve que sair, porque ele realmente estava lá. O Zé é diretor da Amigos da Arte em São Paulo. Diretor da Amigos da Arte, É, exatamente. ele trabalha, é uma ONG que trabalha para o governo de São Paulo e ele é curador, gestor de muitos anos, foi criador da Virada Cultural de São Paulo e está num evento É, de música em Bonito, no Mato Grosso. beleza. Certo ele, Está lá certo trabalhando. ele. Não é o trabalho desse, quem não quer esse trabalho? E é fascinante, né, o trabalho da cultura, né, cara? Onde é que se vai? Em Bonito, né? É maravilhoso. Bonito, não é para qualquer um, não. Não, não é. De fato, é para os fortes e as fortes. Semana passada ele estava em Ouro Preto. Mas é Mas uma assim, boa né? participação. O Zé Mauro teve uma ótima participação, assim, porque criou uma oportunidade de uma discussão boa também, com o Randolfo, né? Nessas questões aí relativas ao sindicato, foi muito produtivo mesmo. Legal. É Bom, isso. pessoal, quero saber se alguém lembrou de alguma coisa, se gostaria de fazer uso da palavra. Eu gostaria de falar um pouco, bem rapidinho. Diga, É, eu, querida, pode falar. eu quero agradecer realmente meu sentimento de gratidão. Eu acho que eu aprendi muito hoje. É como se eu tivesse um monte de pedaços e consegui fazer meu mosaico, sabe? Visualizei o caminho agora que eu tenho que seguir. Já decidi, já estava falando com algumas pessoas sobre a associação. Eu vi que tem uma companheira que eu acho que é no grupo 2, né? Que também está, contadora de história, também está preocupada. E acho que é no grupo 4 também falaram. Eu fiquei até a última hora pensando que grupo eu ia, porque eu queria discutir essa questão dos pareceres, mas eu também estou muito envolvida com a questão da criação, que não é mais um sindicato agora, vai ser uma associação primeiro. Vamos começar pequenininho, né? Vamos começar do nosso tamanho. É A só isso, gente. associação quase já tem nome. É, Opa! quase já Mas, tem nome. mas é Assim, ó, isso, Lisete. O importante é a gente se obrigado, tá, gente? organizar
Não, pode falar, desculpa, não quis te cortar. Não, é só isso mesmo. Eu pedi a palavra para agradecer e depois eu quero ver melhor. Esses vídeos, assim, eles ficam na plataforma da Ante? Deixa eu contar, agora eu vou contar para vocês sobre os vídeos. A partir de segunda-feira, todos os vídeos de todos os GTs, de todos os encontros, talvez alguns sejam editados, né, para não ficar tudo muito longo, mas nós vamos pegar algumas falas, né, das propostas e tudo, e vamos fazer uma edição, e até segunda-feira que vem vão estar todos no site da ANTE, www.articulante.com.br. E assim como os relatos, viu, gente? Assim como as relatorias, as propostas, os desafios. E já estamos também, né, elaborando o nosso documento final. Ou seja, nós tivemos, hoje é o sexto encontro, né? Então, nós tivemos 5 encontros regionais, 4 encontros por linguagens, e agora estamos fazendo 3 transversais, semana que vem temos o último, né? E vamos juntar todas as propostas do GT de pesquisa, todas as propostas do GT de formação, de trabalho e de sindicato, e vamos fazer o nosso texto base. A partir de segunda-feira, as inscrições para o segundo FNTE, para as nossas mesas com as autoridades, para a gente discutir tudo isso que a gente vem falando, vão estar abertas, então a gente conta com a divulgação de todas, todos e todes, para que a gente, na verdade, tenha uma participação expressiva no YouTube, para que as pessoas se interessem em saber sobre as questões trabalhistas da cultura, né? A cultura não vive só de edital, o edital não nos alimenta o dia a dia, a gente precisa dessas políticas, e eu acho que nesses encontros todos a gente vem amadurecendo esse nosso diálogo sobre cada um desses gargalos, sobre cada um desses problemas, né? E essa discussão, tem gente que faz um fórum, né? E aí depois esquece. Por isso que a ANTE está aberta para todos vocês, para todas as entidades, já tem mais de 60 entidades, já estamos em todas as regiões, mas é pouco, a gente ainda não chegou no interior. E a ideia é que a gente possa compartilhar esse conhecimento, né? Vamos discutir juntos qual é o modelo de estatuto da cultura que nós queremos para o Brasil, qual é, porque isso tem aparecido em todas as conferências, desde a primeira, que a gente fala no cadastro, né? Desde a primeira que a gente fala sobre, enfim, né, uma legislação específica para a cultura. Agora, a questão dos sindicatos, um Estado pode ajudar o outro a criar seus sindicatos, da gente pensar em modelos de conselho, como a cultura pode se comprometer também com o trabalho dessas pessoas, né? Às vezes a gente trabalha num evento, não recebe e fica por isso mesmo, porque não teve contrato, é sempre a palavra, às vezes recebe o governo, é o principal contratante, o pior pagador. Então, se a gente não se une agora para discutir isso, para avançar nesses últimos 2 anos, 5 anos em 2, né? Então, a ANTE acredita muito na participação social, por isso que ela não é uma associação, por isso que ela não é uma federação, que é para não ter disputa, sabe? A gente é uma articulação onde cada um de nós, onde cada um de vocês é um articulador também, sabe? Seja na sua linguagem, seja na sua profissão, seja no seu estado, seja no seu município, e a gente convida todo mundo para vir estudar, para trazer conhecimento, para trazer leis de outros países que sejam melhores que as nossas. Porque o nosso objetivo é agora, né, do dia 2 ao dia 5, chamar secretários, ministros, etc. Vamos ver quem vai responder para a gente, mas pelo menos alguns secretários, alguns ministros já estão confirmados. Né? Chamar a Organização Internacional do Trabalho e a gente levar as nossas propostas à nossa segunda Carta de Brasília.
né? A gente está no nosso penúltimo encontro de escuta, e eu já estou sentindo saudade de vocês aqui, mas espero mesmo reencontrar todo mundo, né, no segundo Fórum Nacional, para que a gente feche esse documento bem bonito. Né? Bom, queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Quero saber se mais alguém gostaria de falar. Pena, maravilhoso. Quer falar, Pena? Obrigado. Só para dizer que assim, eu fiquei fascinado com a iniciativa de vocês, eu não conhecia. Pretendo acompanhar os novos encontros. Me interessa muito a discussão indo para esse lado de que é necessário regular a atividade, né? Especialmente quando a gente pensa que a maior parte do financiamento à cultura é dinheiro público, a grande maior parte é dinheiro público, e eu acho que, enfim, regular o uso desse dinheiro público é crucial. Eu tenho participado de comissões de seleção de vários editais e é, no mínimo, deplorável a falta de uma política, né? De uma unidade de ação na questão dos editais, dos critérios, enfim, da forma como se organiza esse dinheiro público. Obrigado, viu? Parabéns. Obrigada, Pena. Grande prazer em ter você aqui, em ter todos, todas e todos vocês, né? Grandes inteligências, a gente aprende em cada encontro e esperamos encontrar vocês na semana que vem, onde vamos discutir sobre a perspectiva dos eventos, né, das festas populares, e aí vai entrar o pessoal do Carnaval também para falar um pouco sobre as pesquisas do setor, sobre formação, etc. O pessoal das quadrilhas, nos ajudem a divulgar, né? Entrem nas nossas redes sociais e obrigada, Móbiles, obrigada, Patrícia, e, meu Deus, e Bárbara, né? Obrigada, equipe. Obrigada, gratidão, viu? Vamos abrir a câmera para fazer uma foto? Vamos.